Bom, coloquei para gravar. Boa noite, Celina, tudo bem? Boa tarde, né? Ainda não é boa noite, ainda boa tarde. Olá. Olá, tudo bom? Bom, então, quem mais puder abrir, Gil, boa tarde. Quem mais puder abrir a câmera, abre, para a gente não ficar conversando com as paredes. E vamos retomar os nossos trabalhos aqui. Só lembrando, a gente está aprofundando no texto da estrutura autista, do Jean-Claude Maleval. A gente está analisando, sobretudo aqui, a estrutura autista a partir do funcionamento da linguagem. Não é à toa que o funcionamento da linguagem é o eixo central da argumentação aqui. Se vocês voltarem no início, desde o início do texto, vocês vão ver que o texto ele tem o propósito, então, de dar as condições mínimas para a gente poder falar em estrutura a partir de características essenciais. E dessas características essenciais, a gente está analisando a segunda, que é a alienação retida, que se opera sem a dobradiça do significante mestre. É neste ponto que nós estamos. Então, se vocês verem, a gente analisou, primeiro, a retenção inicial dos objetos pulsionais. O que são as retenções dos objetos pulsionais? Desde muito pequenininho, o sujeito autista recusa trocas pulsionais. O que são as trocas pulsionais? Eu ofereço olhar e recebo olhar, eu ofereço voz e recebo voz, eu ofereço peito e recebo a sugada, eu ofereço e recebo. Então, as trocas pulsionais são aquelas trocas que se faz pelas zonas erógenas, pelos orifícios, pelas mucosas, pelo olhar, pelo ouvido, ou seja, por onde a gente consegue fazer trocas aí no mundo e nessas relações. Então, a gente tem uma das primeiras características, que é a retenção dos objetos pulsionais. Então, não que eles não estão à disposição, eles estão lá. A capacidade de olhar, de escutar, de tocar, estão todas lá. Entretanto, essa capacidade é retida, essa troca. Então, não há uma impossibilidade de ver, ouvir ou tocar. Há a retenção disso, a retenção dessas trocas pulsionais, desses objetos pulsionais. E aí a gente avançou para a alienação retida, que tem a ver com sem a dobradiça do significante mestre, ou seja, o S1 não se articula uma cadeia significante, o S1 não é aquilo que vem antes do S2, S3, S4, S5, como numa linguagem típica, como aquilo que a gente estudou ali com o Saussure, né, com os linguistas. Então, só lembrando, na página 5, a gente analisou sobre a retenção inicial dos objetos pulsionais. Depois, na sequência, fomos falando sobre o balbucio autístico, que ainda tem a ver com ofertar a voz e receber a voz, ainda bem próximo dos objetos pulsionais, mas já dando entrada à linguagem propriamente dita. Afinal, é o balbucio que será interpretado, como a gente bem sabe, como chamado por aquele que se colocar na condição de interpretar, não é? Então, a gente tem alguém que a gente chama de grandioso primário, que vai interpretar esse balbucio, que vai interpretar este grito, não como algo vegetativo, biológico, mas como um chamado, né? E como um chamado, inaugura aí a linguagem. Então, isso que inicialmente era um sistema de troca exclusivamente pulsional, à medida que é interpretado, o balbucio é interpretado como um chamado, uma mensagem, ele se afasta da questão da necessidade, da questão biológica, e se aproxima do campo da linguagem. E aí a gente vai para a segunda grande característica da estrutura do autismo, de pensar o autismo estrutura, lembrando que as 3 características estão na página 5. E lembrando que a gente está fazendo uma tabela e, ao final desse texto, a gente quer essa tabela pronta. Eu vou compartilhar com vocês como um arquivo aberto para vocês irem compartilhando nessa tabela. A gente fez isso com o texto anterior do Maleval, vou compartilhar essa tabela como ficou, só que no do Maleval eu compartilhei a tabela só com os alunos aqui da universidade mesmo, para a gente ir construindo. Essa eu queria fazer com a turma toda, vamos ver como é que sai essa nossa colcha de retalhos colaborativa, porque eu acho que esse exercício de, ao final da leitura de cada texto, a gente conseguir extrair de
for fazer palestra em algum lugar, pode utilizar. Se for dar aula em um lugar, pode utilizar. Para consultar para a própria clínica, pode utilizar, entende? Um material que permita que a gente rapidamente volte nos textos já estudados e rapidamente retire dali o principal material. Então, eu particularmente acho que o modo de fazer isso, porque eu sou a louca das tabelas, tá? Então, essa coisa de planilhas e tabelas, eu particularmente acho que dá uma... O Lacan era o louco dos gráficos e formas, eu sou a louca das tabelas e planilhas. Essa coisa de organizar de algum modo que a gente bate o olho e consegue extrair dali uma lembrança do texto, entende? E você quer aprofundar, óbvio, você vai lá no texto, né? Mas você sabe pelo menos o que buscar, onde buscar. Então, eu fiz um primeiro modelo da tabela, vou compartilhar lá no grupo para a gente continuar colaborando até chegar ao fim. Então, só lembrando, as três características que fazem do autismo uma estrutura que permita aquela hipótese de que o autismo vai do autismo para o autismo, ou seja, o autismo ele não desencadeia de uma neurose e ele não, com o tratamento, vai parar numa neurose nem numa psicose. O autismo não é mais uma psicose, já foi considerada há muito tempo atrás, não é mais, e nem desencadeia para frente ou para trás de outra estrutura. O autismo vai do autismo para o autismo. Para isso, a gente tem que ter aí características que vão do bebê ao idoso, né? Para a gente dizer que ela nem desencadeia, nem desemboca em outro lugar, a gente tem que dizer que tem um elemento estrutural mínimo que permanece enrijecido. Esse elemento enrijecido mínimo está na página 5, são essas três características. Então, a gente começou... Boa noite, Maristela. A gente começou falando da retenção inicial dos objetos funcionais, que vai ser, né, nomeado como uma mensagem, sobretudo a vocalização, balbucio, que nos dá notícia, então, da segunda característica, que é essa alienação retida, ou seja, o que é ser a dobradiça do significante mestre? O significante mestre, que é o S1, ele se desdobra em S2, em S3, em S4, sem deixar nunca de existir o S1, mas o S2, por retroação, muda o sentido do S1, o S3, por retroação, muda o sentido do S1, e os novos significantes vão surgindo, sem aniquilar o S1, mas fazendo uma espécie de cadeia em que o significante que surge, por retroação, modifica o significado do primeiro e dá algum material novo. E assim por diante. Por isso que a gente chama de cadeia significante, vai formando uma corrente aí. E aí a gente está, justamente, depois do balbucio autístico, que a gente estudou, a gente passou para as vocalizações involuntárias, a língua verbosa, as línguas particulares. Estamos analisando o segundo item, que é o da linguagem no autismo. E avançamos, finalmente, depois da língua verbosa, das línguas particulares, para a língua factual. E é esse ponto que nós estamos, a língua factual. E o que é essa língua factual? A língua factual é justamente aquela língua que veio da educação que foi imposta, meio que pelo copia-cola, né? Você quer azul ou amarelo? Amarelo. Você quer amarelo ou azul? Azul. Ou seja, é aquela língua que não necessariamente foi assimilada e tomada como própria, mas repetida, um tanto quanto papagaio no início, né? Mas sem uma certa assimilação a essa língua factual. E aí a gente avança finalmente para a página 18, que é onde a gente parou. Depois a gente explicar o que é a língua factual no nosso último encontro. A gente agora está falando sobre a ancoragem do signo na situação de aprendizado. Ou seja, a gente vai agora aprofundar na língua factual. Zilá? Oi, Renata, desculpa. Oi, que eu estou chegando, boa tarde, mas eu não aguento, né? E assim, aí você fala, o autismo não evolui para outra coisa, o autismo continua autismo com essas características. Mas, por exemplo, o balbucio. Então, como é que são esses diagnósticos tardios de pessoas autistas, vamos dizer, grau leve, que não tem balbucio, por exemplo? Não tem grande parte das características típicas de um autista, mas são consideradas autistas. O diagnóstico é extremamente demorado, Zilá, sobretudo porque você vai ter que voltar no percurso inteiro desse sujeito. Mas pense o seguinte, é o que a gente colocou lá da página 5. Nós temos 3 características fundamentais que vão permanecer em todos os tempos do sujeito, não importa a idade cronológica dele.
mais explícita dele lá na primeira infância, da qual ele vai ter que narrar se ele nos chega mais tarde. Lembrando que a gente está acostumado das pessoas chegarem mais tarde. É muito recente que os bebês estão vindo para análise com 1, 2, 3 anos, tá? Na nossa história clínica, as crianças chegavam para a gente depois que iam para a escola e a escola se ocupava de enviá-las. Lembram disso? A princípio, ia para o pediatra e dizia, estou preocupado que ainda não falou. Não, que é isso, mãezinha? Tem criança que demora mais, tem criança que demora menos, espera um pouco mais. Então, não é novo na nossa história que a gente precise fazer essa retomada, né? Tempo a tempo do sujeito, para poder extrair daí alguma compreensão. E aí, Zila, a questão é, essa retenção inicial dos objetos pulsionais é mais fácil de constatá-la na primeira infância, mas significa que ela não vai deixar sombra, marca, cicatriz, ranhura ao longo da vida do sujeito? Claro que vai, entende? E aí eu vou procurar o rastro dela. Então, esse sujeito que chega mais tarde, ele vai me dar notícia dessa retenção inicial dos objetos pulsionais que ainda guarda algum tipo de manifestação. E a gente vai ler hoje trechinhos de algumas autobiografias de autistas adultos que nos contam o que permanece disso que era mais explícito da primeira infância, mas que permanece ao longo da vida toda. Até mandei no grupo, não sei se vocês viram uns printzinhos de alguns trechos, para a gente poder entender, porque são todos ali adultos, contando, então, do ponto em que eles estão adultos, bem adultos, né, do que ficou ainda hoje na vida adulta dessas marcas do autismo desde o seu início, entende? Mas é possível diagnosticar mais tarde, mas tem que buscar o rastro para trás. Ou seja, trata-se de um percurso muito cuidadoso e muito demorado. Nada de passar do outro lado da rua e jogar um diagnóstico pela calçada. Né? Estamos falando aí de meses, talvez anos de investigação, né? E até para saber a que serve essa pessoa, essa nomeação, para que ela precisa, para que ela quer. Muitos adultos, é até interessante, tem adultos que chegam com o diagnóstico dados pelo neurologista, e aí ele chega e fala assim, olha, eu recebi esse diagnóstico, mas não é por isso que eu estou aqui, não. Eu estou aqui para aprender a amarrar minha vida aí de algum modo. Ou seja, deixa já na gaveta o nome, não rechaçam, mas também não dão lá muita pelota para isso, e vão para a análise como todo mundo vai, né? Quero saber como é que eu vou articular minha vida aqui, entende? E tudo bem. Rosana? Oi, boa noite. Dando um pitaquinho aqui também, né? Eu ia só ponderar a história do guarda-chuva, né? Gigantesco, né? No TEA, e fechar critério com base em DSM, e é totalmente diferente do que a gente está falando da estrutura aqui, tanto que me parece que não existe mais psicose na infância, tudo virou a TEA para quem fecha o diagnóstico com base no DSM, né? Então, a mesma coisa acaba acontecendo no adulto, né? Mas boa colocação sua, Renata, que serve isso agora, né? Alguma coisa serve, aí a análise vai ajudar a resolver. Né? Sim, a nossa postura ética é saber se o sujeito quer essa nomeação, por que ele quer essa nomeação, a que serve essa nomeação, né? Retirá-la a qualquer custo ou dá-la a qualquer custo, nenhuma das duas opções, né? Mas o sujeito, de algum modo, ele articula algo e a gente quer saber o que ele está articulando para poder construir ali uma vida. Agora, é bastante comum que os diagnósticos em adultos venham junto com o diagnóstico dos seus filhos, né? E eu não acho estranho que isso aconteça, né? Os pais veem nos seus filhos espelhos, isso não é novidade, né? Na clínica com crianças, vocês se lembram, a pessoa ela chega e fala assim, não, olha, eu trouxe aqui meu filho porque ele não está querendo estudar, eu sempre fui tão inteligente, e ele agora não quer estudar, não, eu trouxe aqui meu filho porque ele não quer fazer atividade física, eu sempre adorei atividade física, e ele não quer... E os pais, eles vão narrando sobre os filhos num paralelo com eles, por semelhanças e diferenças. Então, isso não é de nos estranhar que, quando um diagnóstico é oferecido aos filhos, os pais procuram o que deles, né, acontece ali e o que dos filhos repete neles. Então, essa relação dos pais com os filhos não nos é estranha de modo algum. E, de novo, e tudo bem, não é estranho, a gente acolhe, a gente encaminha, a gente, enfim, recebe de algum modo esse discurso para ver onde ele vai dar, porque essa é a graça da clínica, a gente não tem
uma fórmula pronta, né? Bom, avançando um pouquinho mais, dessa vez às vezes eu projeto o texto, às vezes eu não projeto, a gente vai descobrindo qual é o melhor modo. Hoje eu vou projetar ele aqui, eu marquei alguns pontos para a gente conversar. Vejam se vocês estão enxergando bem, mas de qualquer forma todo mundo tem o texto, né? Então, se vocês se lembram, deixa eu diminuir um pouquinho aqui. Peraí. Aí. Se vocês se lembram aí, a gente estava falando, então, sobre, na página 18, nós estamos na página 18 do texto, a ancoragem do signo na situação de aprendizado. Então, a gente está na sequência, após aprender o que é a língua factual. O que é a língua factual? Essa língua que se repete advindo da educação, só que da educação não por assimilação, mas por uma repetição, e com um propósito de não variar, de não haver equívocos. Então, uma língua que pretende uma palavra, um sentido. E aí a gente avança um pouquinho mais aí no texto. Vamos seguir juntos. Então, uma das características iniciais dessa língua factual que a gente estava falando reside na permanência da situação original de aprendizado. Ou seja, do modo que se aprendeu, se repete. E aí ela dá um exemplo até muito interessante. Por exemplo, o pai do Dom ensinou ao filho dizer sim ou não para a seguinte pergunta: quer que eu te coloco no ombro? Sim ou não? E aí, mais para frente, e em outras circunstâncias, quando ele proferiu uma pergunta, né? Você quer comer abacaxi? Sim ou não? A criança já dava os bracinhos. Você quer ir para a escola? Sim ou não? A criança já dava os bracinhos. Ou seja, o sim ficou associado a dar os braços para subir nos ombros e o não a recolher os braços, mesmo quando outra pergunta fosse feita. Esse é um bom exemplo sobre essa questão da rigidez e da permanência no modo que foi aprendida. Como a primeira compreensão de sim ou não foi dar os braços para sim, recolher os braços para não, a criança continuou, então, dando os braços para sim e recolhendo os braços para não, mesmo quando outras perguntas eram feitas. E isso nos dá notícia daquilo que a gente estava falando sobre a dificuldade de usar as mesmas palavras para diferentes contextos. Pense a quantidade de coisas que a gente diz sim, e a quantidade de coisas que a gente diz não. As pessoas dizem sim, desde um copo d'água até um pedido de casamento. As pessoas dizem não, desde um copo d'água até um envenenamento. Ou seja, a mesma palavra sim serve para tantas e tantas e tantas coisas que permite uma flexibilidade que é quase enlouquecedora para quem quer uma rigidez factual da língua. Então, os autistas de Kanner, Grant constata, são incapazes de assimilar qualquer afastamento em relação às imagens que são armazenadas em sua memória. O que ela está dizendo? Se ele armazenou sim com o braço, daqui 10 anos, quando perguntado sim ou não, mesmo que para outra pergunta, os braços serão levantados. Porque ali, porque o que seria assimilar? Assimilar é se apropriar da palavra de tal modo que eu possa utilizá-la para diferentes fins. Repetir ou espelhar é o contrário de assimilar. Eu ecoo, como um papagaio, aquela palavra, sem necessariamente que ela seja minha. Então, é como se eu levantasse uma plaquinha repetidamente como uma língua estrangeira, eu não me aproprio de fato dela, né? Aí eu vou avançar um pouquinho mais, tem um exemplo legal aqui da bicicleta, que eu recomendo que vocês voltem, que quando a criança queria andar de bicicleta, e o pai falava, né, vamos dar uma volta de bicicleta, ele não entendia, mas se falava pezinhos no pedal, aí ele entendia que queria andar. Ou seja, bicicleta era genérico demais, porque, afinal de contas, bicicleta era o objeto inteiro, e ele podia ser grande, pequeno, vermelho, azul, podia ser a bicicleta do pai, podia ser a bicicleta dele. Pezinhos nos pedais, era uma imagem bem específica, que dava a exata proporção daquela bicicleta, daquele pedal, daquela criança naquele pedal. Então, a bicicleta era um sentido muito geral, afinal, existem várias bicicletas de várias cores, de vários tamanhos, de várias pessoas. Então, vamos andar de bicicleta não comunicava, né, a essa criança. Pezinhos no pedal comunicava. Então, continuando aqui no texto, devido a uma relação de aderência que existe entre as expressões da língua factual
E as situações onde inicialmente foram cunhadas, como o exemplo do sim ou não para subir no ombro, seu significado tende a ficar estático. Então, se eu pergunto sim ou não para outra coisa, ele responde sim ou não para a coisa que estava estacionada lá atrás, mesmo que não é a pergunta que está sendo feita agora. Então, o significado daquela palavra, por exemplo, pedal, sim, não, costuma ficar estático no momento do aprendizado, da imagem inicial de quando foi cunhada aquela palavra. Uma língua, neste formato, realiza uma codificação da realidade. Se é uma codificação da realidade, lembre-se que a gente conversou sobre isso no último encontro. Se é uma codificação da realidade, a gente vai ter mais substantivos, né? Porque os substantivos nomeiam as coisas: cadeira, elefante, cachorro, pedal. A gente vai ter mais substantivos e, sobretudo, substantivos que não se repitam, né? Então, ela realiza o ideal, essa língua factual realiza o ideal, uma palavra, um sentido. Isso significa que uma mesma palavra para dois sentidos, o exemplo que a gente dá, por exemplo, manga de comer e manga de vestir, manga da camisa e manga de comer é insuportável. Afinal, ou bem a manga é um alimento, ou bem a manga é um pedaço de uma roupa. Mas uma mesma palavra, né, não pode ter dois sentidos. Então, o ideal da língua factual é que uma palavra guarde uma imagem, um sentido, como se congelasse uma palavra e um sentido, diferente completamente do modo que regularmente se utiliza as palavras. As palavras, Saussure nos entendeu, é significante sob significado, de tal modo que eu posso tanto manter o significado e alterar o significante, quanto posso alterar o significante, eu posso manter o significante e alterar o significado. Lembrando que a fórmula do Saussure ela era invertida, tá? Era significado sobre significante. Lacan que inverteu e colocou significante sobre significado. Mas como a gente estuda mais Lacan que Saussure, a gente utiliza significante sobre significado. Mas veja, o modo com que regularmente a gente usa a linguagem, significante e significado não estão colados. Isso significa que a gente pode alterar um do outro. Do modo em que a língua factual do autista funciona, é como se, de algum modo, a gente colasse significante e significado. Elas ficam amarradas e são utilizadas daquele mesmo modo, mesmo em situações diversas. Se ficou confuso, vocês me falam, tá? Então, não só a palavra deve ser unívoca, mas as coisas propriamente ditas também não devem mudar de denominação. Como assim não devem mudar de denominação? Ele vai dar até outros exemplos, mas é engraçado, realmente a gente faz isso. Por exemplo, cachorro. Eu não sei vocês, eu gosto muito de cachorro, eu tenho cachorros do plural. Mas meus cachorros, eles têm vários nomes, depende do meu afeto no dia. Por exemplo, se fizer xixi fora do lugar, vai chamar xixizenta. Se por acaso tiver com medo por causa do trovão, vai chamar uma outra coisa. Não vou dar todos os nomes porque eu dou para meus cachorros. Mas, por exemplo, eu tenho uma cofapa, aquela compridinha. Quando ela está muito animada, eu chamo ela de minhoca louca, porque ela balança enlouquecidamente, embora o nome dela é Nininha. Ou seja, o mesmo cachorro tem 5, 6, 7 nomes diferentes conforme o modo que ele se comporta ou o meu afeto naquele momento. Isso é algo que o neurótico faz com a linguagem, entende? Ou seja, as coisas não deveriam mudar de denominação. Se eu chamo cachorro de cachorro e aquele cachorro chama Nininha, ela não deveria chamar ora Nininha, ora minhoca louca, ora cofap, ora, ela não deveria mudar de nome. Os objetos, as coisas, os animais, as pessoas não deveriam ter diferentes denominações. Mas não é o que acontece, de modo geral. E aí ele dá exemplo aqui. Por exemplo, um pai. O pai, tem horas que ele é senhor, tem horas que ele é pai, tem horas que ele é papai, tem horas que ele é Pierre, tem horas que ele é querido. A mesma pessoa ganha inúmeras denominações. Vocês entendem como isso? A gente aceita isso numa boa, né? Mas uma mesma pessoa, ela tem inúmeras, infinitas até, eu diria, denominações, porque dependendo do momento em que você tiver, você também ganha um palavrão, dependendo do momento que você tiver, você ganha um apelido carinhoso, dependendo de onde você tiver, você ganha uma profissão, né? Professora, tal coisa, ou sua vagabunda, ou seja, a mesma pessoa
ela é ofertado a ela uma enormidade de significantes. Isso é extremamente difícil nessa língua factual, em que a ideia é que para cada objeto um significante, para cada significante um sentido. Bom, entretanto, isso não é óbvio para uma criança autista, por exemplo, que uma mesma pessoa seja papai, seja Pedro e seja querido. Entende? Inclusive, é bastante comum que as próprias famílias autistas comecem a não variar o nome dentro de casa, né? Por exemplo, vai chamar, embora eu já vi outras pessoas, mesmo não sendo de família autista, fazendo isso. Por exemplo, quando as crianças estão por perto, não chama a esposa, o marido, a namorada de querido ou pelo nome, chama, o papai chegou. É claro que não é seu pai, mas você fala o papai porque você está falando em referência à criança, né? Vocês já viram várias pessoas fazendo isso. Essa ideia de que uma mesma pessoa pode variar não é óbvio para um autista, isso é extremamente confuso, é como se fossem várias pessoas diferentes. Para eles, então, quer o signo seja sonoro, né, ou escritural, ele permanece por muito tempo correlato a uma determinada experiência. Significa, então, que ele vai ficar para o resto da vida aprisionado naquela experiência inicial? Não. Ele fica muito tempo correlato, mas ele pode modificar, mas não com tanta flexibilidade e não tão rápido. Mas ele pode variar. Inclusive, é porque ele pode variar que a criança permanece indo para a escola, para a fono, para a TO, para o psicólogo, para o analista, porque é uma determinação, é uma experiência, determinada experiência que não enrijece completamente, só sustenta um pouco rígido por um certo tempo maior do que o regular. Bom, é o que explica que a memória musical, né, formidável de determinado autista encontre sempre o mesmo erro inerente à primeira audição, ou que um erro de ortografia seja sempre reproduzido, pois estava presente no primeiro texto no qual a palavra foi encontrada. Então, o que leva também a repetir um erro. Então, se aprendeu de um modo, esse modo vai ser repetido várias vezes. A dificuldade do autista em generalizar se ancora na rigidez do signo lastreada pela persistência da situação de aprendizado, de forma que ele está pouco apto a se modificar junto com o contexto. Veja, pouco apto não significa que ele não está apto. Significa só que vai ser mais duro, mais enrijecido, mais lento, né? Essa ideia de modificar da situação original de aprendizado o uso de uma certa palavra para outras funções, inclusive, né? Então, por essa razão mesmo, captada na língua do grande outro, a língua factual permanece compatível com radicais incompreensões na troca, resultando que a informação seja tomada de forma muito literal. Então, o que faz com que, vez por outra, o sujeito diga uma coisa que não faz sentido naquele contexto, e aí alguém que conhece o contexto traduz para você, não, ele está dizendo isso porque ele está remetendo a quando ele estava no verão e agora ele está no inverno, por exemplo, que é o exemplo que ele dá ali. Então, quem acompanha esse sujeito em todos os contextos é regularmente capaz de fazer essa tradução para a gente. Ele está falando isso porque ele aprendeu em tal lugar. E ele quer aquilo que naquele lugar, naquele momento, recebeu essa nomeação. Bom, significa que não é possível modificar isso? Lógico que não. É possível, de algum modo, fazer uma certa flexibilidade. Mas isso explica por que as informações são tomadas de modo muito literal e por que a dificuldade, então, em compreender piadas, metáforas, sarcasmo, ironia. Pense o sarcasmo e ironia, que coisa maluca que a gente faz. A gente diz uma coisa querendo dizer outra, né? A gente diz muito bonito, aonde a gente queria dizer muito feio. A gente diz, claro que pode, aonde a gente queria dizer é completamente proibido fazer. É como se você estivesse na rua, tem uma placa escrito contramão, você vira para o guarda. Posso entrar? Ele, claro que pode. Contramão é exatamente para entrar. O sujeito que entende na literalidade poderia vir entrar. Afinal, ele pega o sentido exato. A ironia, o sarcasmo, depende do contexto. E esse contexto não é de fato lido.
continuando, então, um pouquinho mais, veja, os autistas, portanto, eles ficam paralisados, né? Isso mesmo. Os autistas ficam paralisados por muito tempo em signos que não podem ser relacionados nem a um referente concreto, nem a uma imagem. Isso significa, então, que eles podem dizer uma frase que não faz sentido naquele contexto, porque aquela frase foi dita num outro contexto que fazia sentido e neste agora não faz, mas ele traz para este contexto. Porque eles ficam, às vezes, muito tempo paralisados em determinados signos que não têm relação direta com o novo contexto, mas eles repetem mesmo fora do contexto. Bom, por exemplo, isso aqui eu acho interessante, né? Isso também eu acho, antes de ir, por exemplo, da Dona Williams. Todos constatam que os termos sintáticos e as conjugações lhes são difíceis de abordar. A gente já falou sobre isso. A partir do momento em que a noção descola do referente para passar de elemento a uma generalidade. A compreensão do autista encontra obstáculo. O que é generalizar? Aí o exemplo que ela deu aqui é de vacas e rebanhos. Eu sabia o que eram vacas. Mas quando um conjunto de vacas, né, se tornavam rebanhos, um rebanho deixava de ser vacas para mim. Então, o neurótico, ele consegue entender que um conjunto mantém a coisa, que rebanho permanece sendo vacas. O que ela está dizendo é que, como eu não posso usar dois signos diferentes para o mesmo objeto, vaca é vaca, rebanho não é vaca. Conseguiram entender? Ou seja, quando você fala rebanho, numa tarefa de escola, por exemplo, né, em que você está tentando ensinar coletivo para uma criança neurótica será muito fácil. Ensinar coletivo para uma criança autista haverá uma certa rigidez. Não porque ela não é capaz de entender, não porque ela tem uma dificuldade intelectual, não é isso. A questão é que há uma rigidez em relação ao objeto e o significante. E aí a gente tem que repensar o modo em que isso vai ser ensinado. Entende? Talvez a gente vai ter que oferecer imagens diferentes a significantes diferentes, uma vez que há esse ideal de um significante e um sentido. Mas a gente tem que lembrar o seguinte, nosso neurótico é um bicho preguiçoso. A gente quer que todo mundo se adapte ao nosso modo de existir no mundo, já perceberam? Mas a gente não quer se adaptar ao modo de ninguém. Então, a gente quer que todo mundo fale como a gente e a gente não entenda o modo que outra pessoa fale. Por exemplo, eu estou falando isso, mas a gente pode pensar em todos os outros contextos regularmente capacitistas, por exemplo. As pessoas constroem as suas casas, universidades, prédios públicos com escadas. Depois que está pronto, eles falam, fizemos com escadas, o que faremos agora? E aí saem inventando cápsulas, elevadores improvisados, rampas fora do padrão. Vocês já perceberam isso? Por exemplo, a universidade, ela faz um prédio de 3, 4 andares de sala de aula, mas aí ela vai lá e faz um elevador, minúsculo, que cabe 3 pessoas, que está sempre quebrado, diga de passagem. Ou seja, se tiver um cadeirante na sala, todas as salas que tiverem um cadeirante ou qualquer pessoa com alguma dificuldade de mobilidade vai ter que ficar no primeiro andar do prédio. O segundo, terceiro em diante já não vão poder ser utilizados. Isso tem a ver, fundamentalmente, eu falo dessas outras questões, mas para a gente entender essa lógica em relação ao autismo. De modo geral, quando a gente vai fazer licenciatura, eu fiz licenciatura, eu sei que outras pessoas aqui fizeram licenciatura também, eu não sei se vocês se lembram, mas a gente aprende como dar aula para um modelo muito específico de pessoas. Isso significa que todas as pessoas que não pertencerem a esse modelo muito específico de pessoas, Luciana, que está aqui, trabalhou bastante tempo com educação especial, né, Luciana? Essas outras pessoas é que têm que se adaptar ao seu modelo. A gente não estuda um modelo para essa diferença. Eu não sei se vocês já pararam para pensar isso, mas, por exemplo, inclusão seria eu ter modelos diferentes de atendimento, de educação, de espaços, para receber essas diferenças. Mas, de modo geral, percebam que boa parte dos tratamentos, por exemplo, da comportamental, são para adaptar o sujeito ao padrão da maioria.
e não adaptar os espaços para as condições dos grupos específicos. Né? Então, se é esperado que você sorria e cumprimenta, você vai ter que aprender, mesmo que mecanicamente, mesmo que isso pareça um inferno, a sorrir e cumprimentar, porque é assim que o neurótico quer andar pelo mundo. Né? Então, tem algo para a gente conseguir pensar aí do que acontece, mas vamos seguir um pouquinho mais adiante. Vamos, então, falar agora sobre a não incorporação, e aí a gente vai avançar para os nossos exemplos, para responder a pergunta da Tânia, né? A não incorporação do signo na língua factual. Então, como eu estava dizendo, o signo, ele é aprendido e repetido, diferente de incorporado, porque se ele é assimilado, se ele é incorporado, ele é meu. E, portanto, eu posso fazê-lo variar, eu posso fazê-lo metáfora, eu posso fazê-lo sarcasmo, ironia. Só quando o signo é assimilado e, portanto, apropriado, é que eu posso jogar com ele, entende? Se ele não é incorporado, se ele não é assimilado, ele me é estrangeiro. É tipo a gente falando uma língua que a gente aprendeu adulto e estudou muito mal. Então, você é capaz de pegar um texto e ler, porque você treinou, mas se alguém puxar a conversa e você for seguir adiante, dificilmente você vai conseguir sair do ponto em que você repete as frases que você aprendeu no cursinho, daquele idioma. Então, a língua factual é uma língua que o sujeito até usa, mas sem tomá-la como sua, ou seja, sem poder jogar, manejar com ela de fato. Jaque? Minha dúvida é um pouco mais sobre a questão da linguagem. Vale a pena investir tempo em estudar Hegel, por exemplo? Jaqueline, eu vou pedir para você repetir só um pouquinho, porque o seu som deu uma variada, eu tive dificuldade de escutar. Fala de novo. Minha dúvida é mais sobre a parte teórica. Se vale a pena a gente se aprofundar no estudo da linguagem, por exemplo, com Hegel ou com outro estruturalista da linguagem, para ter ideia de algumas coisas, porque Lacan traz muito isso. Eu estou pesquisando, estou tentando me aprofundar, e aí eu fico perguntando, será que vale a pena? O Lacan te diria que é imprescindível. Né? O Lacan, ele vai dizer, deixa eu colocar aqui, o Lacan, ele vai dizer no seminário 5, especificamente, sobre as formações inconscientes, ele dá uma bronca nos psicanalistas e diz, está todo mundo estudando linguística, menos os psicanalistas, isso é um absurdo. Como é que um psicanalista que tem a língua, a linguagem como sua ferramenta principal de trabalho não estuda os linguistas? Então, pela bronca que o Lacan nos dá por não estudar os linguistas e propor estudar Jacobson, enfim, estudar vários linguistas, e nem todos têm mais para estudar, eu diria que sim, sem dúvida, Jaqueline, é imprescindível que a gente os estude, até porque, para a gente poder propor um outro modo de lidar com a linguagem, a gente precisa dominar o que é essa linguagem metonímica que a gente está falando. Eu vou dar o exemplo do... Uma vez perguntaram para o... Agora eu não me lembro se foi para o Picasso, mas um desses... não foi para o Picasso, enfim, esqueci, mas vou fingir que foi para o Picasso, mas posso estar errado, porque eu não lembro agora para quem foi perguntar, mas para um artista falar assim, mas você gastou a vida toda para desenhar assim, igual uma criança? Ele, não. Quando eu era criança, eu desenhava como um adulto. Eu gastei a vida toda para aprender a desenhar como uma criança. E acho muito interessante. A ideia agora, daqui a pouco me vem quem que é, ou eu jogo na internet e acho. Mas a ideia de que é como se tudo aquilo que a gente aprendesse no sentido de ficar mais próximo da imagem, da imagem perfeita de um corpo fosse a mais suprema arte. E, de repente, vem os surrealistas e fazem o contrário, né? Despedaçam o corpo, colocam o nariz na testa, o olho no queixo, de repente, Miró, por exemplo, né, começa a desenhar pontinhos e risquinhos, porque eles não sabiam fazer essa tal imagem figurativa, sabiam com perfeição, sabiam para poder abandonar. Ou seja, mal comparando, é como se a gente estivesse dizendo, a gente precisa estudar muito a linguagem
que os linguistas ensinam para poder, então, entender essas outras possibilidades de linguagem, né, que fogem dessa linguagem que os linguistas ensinam. Então, sim, eu concordo com você, é imprescindível. Avançando um pouquinho mais, veja. Então, vamos falar agora sobre a não incorporação do signo. Então, por que não incorporação? Se fosse incorporado, se fosse assimilado, incorporado e assimilado tem a ver com o conceito de alienação, já guardem isso, né? A gente poderia dizer, então, que o sujeito ele estaria alienado na linguagem e poderia, então, se apropriar dessa linguagem para lhe fazer uso pleno. Entretanto, tem uma recusa ou uma elisão, a palavra mais interessante aí é elisão, uma espécie de recusa em que o sujeito ele entra na alienação, a recusa de concluir, de fato, operar essa alienação na linguagem, ou seja, essa incorporação. É como se houvesse, então, uma alienação parcial, em que ele recusa a completá-la. Então, nesse sentido, veja, a adesividade do signo, né, ao referente, eu acho que essa imagem é legal, ou seja, o signo adere, cola ao seu referente. Vaca em vaca, rebanho é outra coisa, né? Ou seja, essa aderência, essa adesividade do signo ao seu referente, essa imagem é bem legal, né, de adesivo e cola, tipo assim, depois que você colou a figurinha no álbum da Copa, não adianta tentar tirar e colocar em outro lugar que vai rasgar, ela ficou ali completamente colada naquele lugar, mesmo que no lugar errado você não pode tirar. Não tem como consertar. Essa imagem é legal. Então, a adesividade do signo ao referente o torna impróprio a codificar afetos. Porque os afetos, eles não estão adesivados, colados num referente específico. Afeto é algo mais fluido, complicado. Então, essa adesividade permite eu nomear vacas, cadeiras, cachorros. Substantivos vão bem. Mas e afetos? Como é que faz para aprender afeto? Né? Os afetos são complicados. Então, codificar afetos que expressam de forma diferente em cada um, que possuem nuances, que são muitas vezes fugitivos, mutáveis. É difícil de objetivar um afeto. Gente, explicar um afeto é difícil, explica amor. Você tem aí filósofos, escritores, poetas, você tem todo, assim, uma categoria gigante por milhares de anos, né, desde Homero, tentando entender o que é um afeto. Por exemplo, ódio, amor, inveja, ciúme, raiva, os afetos são muito difíceis de objetivar. Né? É de se notar que as primeiras palavras expressivas nas crianças autistas sejam mais frequentemente as que designam objetos e não manifestações emocionais, ou seja, substantivos, cadeira, vaca, cachorro, e não tanto feliz, triste, bravo, né? Tais crianças, define Dona Williams, que é autista, e a gente estudou ela no livro do Maleval, Autista e Sua Voz, são secretamente capturados em uma afetividade mutilada. Olha que imagem interessante, uma afetividade mutilada. Ou seja, tem sentimentos e sensações que se desenvolveram no isolamento, mas, vou grafar essa parte toda, mas não conseguem verbalizá-los de forma normal. Ou seja, às vezes numa situação que inspirava um choro, como, por exemplo, um velório, ri. E, às vezes, numa situação que esperava rir, por exemplo, uma festa de aniversário, chora. Então, os afetos, os sentimentos, as sensações estão lá. Mas, porque eles se desenvolveram solitariamente, isoladamente, ou seja, fora do contexto social, quando eles vêm a se manifestar no contexto social, eles se manifestam descosturados. Deu para entender? Porque, veja, eles se desenvolveram solitariamente. Quando eu estou junto com você, estou ali junto com a Raquel, com a Alana, com a Carmen, quando a gente está junto, esse afeto que se desenvolveu solitariamente não sabe o que fazer na sua presença, entende? Então, pode fazer algo muito diferente do que você espera, porque não é um afeto dirigido a você, é um afeto que eu aprendi solitariamente e que eu carrego, né? O cérebro, afirma Harrison, não recebe as mensagens do corpo. Então, é como se houvesse uma certa separação.
mesmo se o cérebro e o corpo fazem seu trabalho, cada um de um lado, né? Disso resulta uma falta de espontaneidade e de iniciativas pessoais que constrangem os autistas a observarem os comportamentos sociais para tentar remediar a separação entre seu intelecto e o seu ser de gozo. Olha que interessante. Falta uma espontaneidade e uma iniciativa que diga o que isso que eu penso tem que produzir de que no meu corpo, entende? Pensa, você pensa e o seu corpo reproduz isso que você pensa. Você sente e o seu corpo manifesta isso que você sente. É isso que a gente espera regularmente. Agora, imagine que há uma fratura, né? Eu gostei disso, essa afetividade mutilada, em que o cérebro não recebe as mensagens do corpo, né? O corpo recebe uma coisa, o cérebro diz outra, a boca responde outra, por exemplo. Entende? É como se houvesse uma certa fratura de modo que o sujeito não sabe exatamente qual afeto usar em qual contexto, né? A gente vai pegar alguns exemplos disso. Eu vou pular esses daqui, porque vocês podem, inclusive, lê-los aí, e vou para pegar outros exemplos que estão aqui na autobiografia, que a gente também já estudou, a gente estudou ano passado, retrasado, da Marina Beller, né? Mas esse finalzinho aqui da Tempo, ela diz, olha, ela foi conversar, então, com uma socióloga, depois de uma palestra, e a socióloga estava ali dizendo que os seres humanos não pensavam como computadores. E a Tempo falava, bom, eu, quando entendo os processos de um computador, acho que meu pensamento está muito mais próximo de como um computador funciona do que isso que você descreveu como pensamento. E aí ela se espanta quando a socióloga diz que, do modo que ela, socióloga, pensava, quando ela pensava em algo, os dados objetivos e as emoções formavam um todo. Esse é o modo de pensamento neurótico, tem a ver com o 1, o traço unário, lembra? O S1 que faz uma amarração. Isso significa que os dados objetivos que aparecem se amarram com o S1 e formam um todo, um sentido único, né? No caso da Tempo, o que ela está dizendo é que não, no meu espírito eles são sempre separados. E aí a gente volta àquilo que a gente estava conversando enquanto passado. Então, qual é o modo de pensamento do sujeito autista? S1, 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 S1. Lembra que a gente estava falando sobre isso? Ou seja, ao invés de formar uma cadeia significante, em que os dados objetivos que aparecem e as emoções, elas se juntam formando um grande bolo, e é assim que a gente regularmente pensa, o que a Tempo está dizendo é que, para ela, isso aparece tudo separado, fragmentado. Por isso, inclusive, ela consegue pensar no pensamento dela mais próximo ao pensamento ao funcionamento de um computador do que isso que a socióloga disse que é o modo de pensar dela. Então, veja, o modo que a socióloga diz, ela está falando, então, de uma cadeia metonímica, ou seja, desse traço unário, né, que organiza todo o discurso, né, e o modo que a Temple está dizendo, ela está falando, então, de um discurso, de um S1 isolado, né, que aparece sempre vários S1s separados, e que não necessariamente se articulam, e quando se articulam, e a gente vai para essa parte agora, parecem se articular de um modo um tanto quanto artificial, né. Seguindo, então, um pouquinho mais. Então, vejam. As emoções experimentadas pelo autista, inicialmente, não são interpretadas pelo signo. E olha que interessante isso que o Tamete, Francisco colocou o livro Tamete lá no grupo, tá? Da autobiografia dele, vale a pena ler, está lá disponibilizado no grupo. As emoções experimentadas pelo autista inicialmente não são interpretadas pelo signo. Olha que interessante. O Tamete diz, meu rosto ficou molhado. Nós entendemos que meu rosto ficou molhado é uma metáfora. Para ele é uma metáfora? Não. Para nós é uma metáfora. Meu rosto ficou molhado como metáfora de eu estava triste, eu chorei, lágrimas desceram nos meus olhos, né? A gente, inclusive, faz muitas metáforas para choro. No caso dele, é literal. Meu rosto ficou molhado. É literal, o rosto ficou molhado. Não tem metáfora aí.
Tamete relata após a morte do seu cão. E eu soube que estava chorando. Aí alguém diz para ele, seu rosto está molhado porque você está chorando. Isso não é água, isso é lágrima. Você está chorando porque seu cachorro morreu. E aí isso volta para a pergunta que a Tânia mandou lá no grupo. Veja, em um segundo momento, né? Então, no primeiro momento, meu rosto está molhado, é completamente desconectado do meu cachorro morreu. Alguém vem, e alguém poderia ser o analista, tá? E aí você já começa a pensar aí no tratamento. Olha, qual que é a função do analista? Alguém vem, poderia ser o analista, e conecta esses dados. Deu para entender? O seu rosto está molhado porque o seu cachorro morreu. E ele pode te perguntar, o que tem a ver meu cachorro morreu com meu rosto está molhado? Ele não está molhado de água, é lágrima. A lágrima sai do seu olho quando você está triste. E o que é estar triste? Estar triste é sentir falta do seu cachorro que morreu. Ou seja, você vai oferecendo para ele significantes que não estavam ali para fazer essa articulação da cadeia. Deu para entender? Então, ele tem duas frases: meu cachorro morreu, meu rosto ficou molhado. Qual seria o seu trabalho? Fazer uma construção que não está lá e que ele não faria sozinho. Entretanto, não estará lá e ele não faria sozinho e fica restrito àquele momento? Não, ela é armazenada. E olha que interessante. Em um segundo momento, voltando ao texto, numa relação externa ao corpo, que a emoção ganha sentido. Então, no caso do autismo, é nesse segundo momento, quando alguém lê o que é o rosto molhado e a relação com o cachorro morto, é que essa relação, que até então era externa ao corpo, né, meu rosto está molhado como se tivessem jogado água nele, não como se a água tivesse saído de mim, percebe? Alguém conta, não jogaram água, a água saiu de você. Ou seja, é só no segundo momento que essa relação, que no primeiro momento é interpretada como externa ao corpo, ganha o sentido de ser interna ao corpo, vinda de dentro. E o que é uma emoção? Emoção é uma reação que vem de dentro do corpo. Deu para entender? Ou seja, é possível aprender uma emoção. Muito exatamente o que escreve Harrison. Ele diz, os autistas têm emoções, mas precisam importar seu sentido do externo para que possam acessá-las conscientemente. Olha que interessante. O resultado disso é que as emoções são aprendidas de maneira intelectual. Quando meu rosto está molhado, significa que eu estou chorando. Se eu estou chorando, é porque eu estou triste. Se eu estou triste, é porque algo aconteceu. Deu para entender? Vai se fazendo uma costura intelectual, aonde, no caso do neurótico, a gente junta tudo. Inclusive, o que o neurótico faz? O neurótico, ele chega com uma síntese e a gente, na análise, vai desfiando essa síntese, correto? O sujeito fala, nossa, tô péssimo. E a gente vai desfiando. Tá péssimo com o quê? Nossa, essa semana foi terrível. Foi terrível com o quê? Aconteceu tal coisa. E aí? Você passa a sessão toda, e às vezes dura mais de uma sessão, você passa 40 minutos desfiando essa frase. Essa semana foi uma bosta. É possível que uma sessão inteira dure em cima de uma frase? Essa semana foi uma bosta? Perfeitamente. Para o neurótico é o que a gente mais faz. Inclusive, às vezes, várias sessões em cima de uma única frase, correto? Porque essa frase, ela encapsula o universo inteiro. No caso do sujeito autista, imagine o sentido oposto, deu para entender? A via vai ser na outra direção, a gente vai chegar a essa compreensão, você está triste. Ou seja, a frase sintética da qual a sessão do neurótico começa, vai ser o ponto de chegada para o sujeito autista. Boiaram, entenderam? Então, na sessão do neurótico, ele vai começar do eu estou triste, para contar a narrativa. Do sujeito autista, ele vai trazer os dados para chegar a esse sentido que a gente vai chamar de emoção aprendida de maneira intelectual. Legal? Então, são os dois, e no final das contas, trata-se de emoções. Mas a gente precisa escutar de um modo diferente que na neurose regularmente a gente escuta. E aí a Williams fala, quero que me ensinem emoções. Olha que legal. Graças a linhas e esquemas, eu vi a escala raivosa, vi a escala feliz, vi a escala triste. E aí ela quis em escalas, cada um vai de um jeito. Inclusive tem de carinhas, cores, escalas, tá?
são bem sortidos os modos em que o sujeito, então, vai aprender de modo intelectual seus afetos. Nessas linhas, eles marcavam as variantes inferiores e superiores, cansado, ocupado, enervado, agitado, irritado, chateado, furioso. Em seguida, tentaram me mostrar como cada estado podia traduzir-se em um rosto ou se refletir em ações. Não é legal? Ou seja, ela diz, eu quero que me ensine as emoções, porque eu já as sinto. Só que sinto como se o meu corpo fosse estrangeiro e como se esse acontecimento fosse externo ao meu corpo, né? Não é interessante saber que esse acontecimento que aparentemente é externo ao meu corpo é produzido pelo meu próprio corpo e por quê? Né? Então, tem um interesse. O seu trabalho na análise seria esse, fazer este percurso disso que aparece como externo ao corpo, poder ser lido como vindo do corpo. Diga, Rosana. Acho que era isso mesmo que eu ia perguntar, então, Renata, porque na clínica, então, a gente vai nominar isso para ele, para o sujeito autista, a gente vai dizer o que é que ele está sentindo. A gente vai fazer uma inferência e ver o que a gente consegue construir com isso. E lembrando que construir com isso usando os recursos que a gente tem. Lembra que a gente, na clínica com crianças, sobretudo, e também nas clínicas de casos mais graves, a gente oferece significantes aonde eles faltam. Então, na clínica com neuróticos, regularmente, a gente recolhe significantes do próprio discurso do sujeito e os devolve para que, uma vez que eu devolvo o significante que ele próprio utilizou, esse significante já vem dotado de afeto. Então, quando eu devolvo o significante que ele utilizou, seja lá qual for, inteligente, idiota, puta, pouco importa, né, Rosana? Qual é o significante que ele trouxe? No que eu devolvo o significante, eu já devolvo o afeto colado a esse significante. Isso faz com que o neurótico produza. O que a gente está dizendo aqui é que, no caso do sujeito autista, essa cola tão comum da neurose, que a gente está tão acostumado na clínica da neurose, a gente não vai encontrar. Então, a gente devolve um significante e ele não está colado nas emoções, ele não está colado no afeto. Então, ele não vai produzir aquele movimento que na neurose vai produzir. Eu vou ter que oferecer mais significantes. Entende? Produzir um texto mais complexo. Inclusive, em algumas autobiografias, eu acho muito interessante, alguns autistas falam assim, eu tenho feito terapia da escrita. O que é essa terapia da escrita? Ou seja, eu tenho escrito um texto para eu poder ler e me ver nesse texto. A gente vai ler alguns comentários aqui dessa via. Entende? Então, só estou me perguntando isso, assim, se faz colagem também, não sei se cola, né? Quer dizer, eu vou devolver o que ele não me trouxe, porque ele não tem como saber disso, né? Tudo bem, o exemplo ficou ótimo ali, meu rosto estava molhado, ok, você estava chorando. Mas acho que as coisas não são tão claras assim, no geral, né? De modo geral, não. E de qualquer modo, veja, antes de você dizer seu rosto estava chorando, você vai recolher mais informações. Essa ideia de ensinar as emoções, de construir um código intelectual para as emoções, vai vir depois que você recolher um pouco mais de material, né? Então, e o que aconteceu essa semana? O meu cachorro morreu, né? E o que você sentiu quando seu cachorro morreu? Que a primeira coisa que você vai falar, o sentiu vai ficar vazio. E aí, nisso que o sentiu vai ficar vazio, você coloca a primeira frase ali aonde ficou sem resposta. Meu rosto ficou molhado. Essa frase que você trouxe, meu rosto ficou molhado, talvez responda a essa que você está com dificuldade de responder. O que você sentiu quando seu cachorro morreu? Agora, isso dura um certo tempo. Vou dar um exemplo factual. Na época do retorno das aulas na pandemia, a pandemia ainda estava decretada pela Organização Mundial de Saúde, mas as aulas voltaram. Quando as aulas foram interrompidas, foi dito para um sujeito autista, para um adolescente, um pré-adolescente, olha, você vai ter que ir para a escola, não vai ter aula, porque por causa da pandemia. E um sujeito que gosta muito de ir para a escola. Houve uma certa rebelião em relação a isso, mas explicado o que é o vírus, o risco da morte, a pandemia e etc., topou ficar em casa. Só que foi tão bem explicado
tão bem explicado que o vírus mata, que essa ideia, o vírus mata, se tornou muito forte. Deu para entender? Isso significa que ir à padaria, não, o vírus mata. Voltar para a escola quando foram liberados a aula, não, o vírus mata. Ir à academia, não, o vírus mata. Deu para entender? O vírus mata se tornou impossível de retornar quando as coisas começaram a voltar ao normal. E aí, Rosana, factualmente ali, o que aconteceu? Por que você não quer voltar para a escola? É um debate. E pense em um debate aí longo, tá? Longo. Eu vou contar curto, mas pense que esse debate durou, assim, 10 vezes mais tempo, muito mais do que 10 vezes, isso que eu estou narrando. Por que você não quer voltar à aula? Porque a gente está na pandemia. E o que é a pandemia? É o vírus da Covid. O que faz com que a pandemia acaba? Quando o vírus acabar. Lembrando, é um menino muito inteligente. E vírus acaba? Aí o menino parou, pensou, não sei. Pesquisa aí. Aí ele foi no celular. Vírus acaba, né? Algum vírus já desapareceu? Aí a inteligência artificial, que é o ChatGPT, rapidamente respondeu que só tem um único vírus, eu não sabia disso não, tá? Eu soube nesse momento. Só tem um único vírus que desapareceu, todos os outros vírus a gente controla, por exemplo, por vacinas, etc., mas eles nunca chegam a desaparecer. Todos os vírus estão aí, inclusive o da Covid já estava, né? Já estava antes, ele não surgiu, ele não apareceu, ele não é novo, ele já estava, ele só mudou a sua manifestação, né? Ele mudou a sua variação, sei lá, eu não entendo muito de vírus, não na minha área, nem tem que entender. Mas, então, se nenhum vírus acaba, quando que a pandemia vai acabar? Aí ele voltava, quando o vírus acabar. Vírus acaba? Não, o vírus não acaba. Então, quando a pandemia vai acabar? Quando o vírus acabar. Ficou nesse jogo 10, 15 vezes, deu para entender? Até que, vencido pelo cansaço, e aí é meio que vencido pelo cansaço, ele chegou a... E isso com o ChatGPT ali, tá? O ChatGPT é o significante que acrescenta materiais, que eu não tenho como acrescentar. Um, que eu não entendo porcaria nenhuma de vírus, né? E dois, eu acho mais interessante que a inteligência artificial acrescente, porque ela vem mecanizada, vem fora de qualquer sugestão, vem fora, entende? Então, ali onde ele não sabia responder, mas isso ele faz na escola, inclusive, ele vai para o ChatGPT e consulta. Então, ali onde trava o discurso, o ChatGPT complementa. E nessa coisa do ChatGPT complementar, então, ele chega a essa constatação, que a pandemia, então, ela não chegaria a um fim pelo fim do vírus, porque ela não começou porque o vírus surgiu. Logo, a pandemia acabaria em algum momento, porque foi uma decisão política da Organização Mundial de Saúde, assim como foi uma decisão começar. Rosana, quanto tempo demorou esse embate filosófico? Muito tempo. Mas esse embate filosófico permitiu que ele voltasse para a sala de aula. Então, essa coisa de não desistir dessa maneira intelectual de compreender as coisas, entende? Uhum. No caso da clínica da neurose, a gente faz uma intervenção abrupta e manda a pessoa embora. Faz um corte, uma intervenção, uma palavra e manda a pessoa embora e ela vai ficar lá, tec, 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 construindo. No caso da clínica do autismo, isso não funciona. Não dá para você jogar um significante, cortar, ele não vai produzir lá fora. Deu para entender? Essa produção vai ter que ser feita mais ali junto. E ter a paciência para isso. Respondi? Sim, e também que eu estou pensando aqui, não é uma coisa simples de você falar, tá, isso é isso, você está sentindo isso. Não, ele tem que chegar nisso meio que sozinho, mas nessa construção. Perfeito. Se a construção foi artificial, não pega. Uhum. Obrigada. Por isso, essa paciência de construir. Por isso que ele fala, a dona fala, eu quero que me ensine as emoções. Ensinar as emoções não é ficar traduzindo para ela, agora você está triste, agora você está feliz. Ela quer entender sem que você tenha que ficar apontando o que ela está sentindo em cada momento. E aí eu volto à pergunta aí que a Tânia fez no grupo. Ela diz, gostaria de tirar uma dúvida, o sujeito autista possui a consciência dessa recusa que ele tem em não se indicar com o grande outro ou outrinho, ele elege pessoas, tem a ver com a transferência? A pergunta é muito boa, e eu acho que ela serve aqui para a gente poder pensar, até mandei para vocês aí algumas falas que eu acho que vão nos ajudar. Veja, o sujeito autista tem consciência dessa recusa? A princípio não, depois sim.
É igual aqui, ó, em um segundo momento, entenderam o que é esse segundo momento? Num primeiro momento, ele só recusa. Num segundo momento, e esse segundo momento pode demorar anos, aceitem essa ideia, num segundo momento, sim, ele toma consciência. E aí a gente pode pegar alguns exemplos aí que eu mandei para vocês e que estão nesse livro, recomendo enormemente que vocês o adquiram, da editora Toro, que é Autobiografias no Autismo, trabalho de pós-doutorado da Marina Bialer, em que ela recolheu várias autobiografias que são publicadas e colocou aqui alguns trechos que nos ajudam bastante. Agora, veja, alguns exemplos que ela coloca. Vamos colocar aqui do Selling, por exemplo, a página 240 para quem tiver o livro. E quem não tiver, só escutar já é suficiente, é só exemplo de quanto eles falam. Olha só. Eu gostaria de sugerir que todo mundo é extrasensitivo, sensível, porque eu posso escutar de um modo demais e ver um pouco demais, mas meus órgãos do sentido estão ok. É só que eu tenho medo que haja uma confusão ocorrendo dentro das minhas palavras, sentenças, ideias, são todas dilaceradas e rasgadas, e as coisas mais simples são esticadas, contorcidas, da maneira do caminho que elas se conectam. No importante, outro mundo externo real, um pensamento é muito difícil como ser confinado no mundo interno. Olha que interessante. O Selling, ele escreve, ele não é verbal no sentido tradicional, ele é verbal no sentido da escrita. A escrita, vocês veem que é sem vírgula, sem conectivo, sem grandes conjugações, por isso ela fica desse modo. Mas veja, ele só conseguiu ter essa construção já bem adulto, depois dos 18 anos, e quando ele finalmente pôde fazer essas construções, com quase 18 anos de retraimento, né? Então, ele teve primeiro 18 anos de retraimento autístico, e depois de 18 anos de retraimento, ele conseguiu, então, se manifestar através dos escritos. E nesses escritos, ele dá notícias de que ele tem consciência desse modo de funcionamento. Não é estranho a ele o modo que ele funciona, mas ele não consegue funcionar de outro modo. E aí, então, ele diz, eu gostaria de sugerir para todo mundo aí que imaginem que as pessoas são extrasensitivas, ou seja, não gritem demais no meu ouvido, né? Não joguem muita luz, né? Imagine que no mundo existam pessoas que sentem em excesso. Né? Então, quando você passa aí com aquele carro que treme todas as janelas, que eu acho que ninguém deveria... Aquilo não é proibido, não? Se mal pergunto. Aquilo não é humano, né? Eu não sei se em todos os lugares do Brasil tem aquilo, mas me irrita, eu chamo da gangue da caminhonetinha. Porque eles pegam aquela caminhonetinha, cobre atrás inteirinha ali de caixa de som, com luzes de LED colorida, passa na rua tremendo todos os portões. Gente, pensa agora aquilo, se aquilo me incomoda e eu não tenho uma sensibilidade extra, imagine para quem tem. Então, o que ele está dizendo aqui é que ele tem essa consciência, mas é como se ele estivesse dizendo, por que eu que tenho, que dá um jeito de não ser tão sensível em relação aos meus órgãos, que estão tudo ok, ele diz, meus órgãos estão ok, eu só escuto demais, vejo demais, mas o mundo não pode, por exemplo, não passar com a caminhonetinha naquela altura. Por que eu que tenho que sentir menos e não vocês têm que produzir menos barulho? Entende? A pergunta é interessante, mas diz também que, de algum modo, ele tem consciência disso que ele está dizendo. Continuando. A consciência, por exemplo, de uma certa diferença entre ele e o mundo. O Selling continua. Uma pessoa solitária e muda, que é ele, depende de engajamento, de encorajamento, um olhar amoroso faz maravilha sem palavra. Uma vez no metrô, eu vi uma mulher olhando para mim gentilmente. Eu penso nisso com frequência, gosto de acreditar nisso, e eu não vou esquecer isso mas muitos olhares são difíceis de suportar e trazem terrível sofrimento com eles. Então, ele percebe o olhar das pessoas? Percebe. Mesmo que ele não consiga estabelecer contato visual, não significa que ele não perceba que ele está sendo olhado. Deu para entender? Não é porque ele não fala verbalmente
que ele não é capaz de recolher uma comunicação no mundo, né? E aí ele continua assim, veja, ainda estou no Schelling. Desde que eu posso me lembrar, a agitação, ele vai falar então sobre os gritos e estereotipias. A agitação tem existido lá uma força como ninguém pode imaginar. Ela quase me enlouquece. Ou seja, essa agitação, esse corpo que se movimenta, esses gritos que saem, eles existem lá num lugar que quase me enlouquecem. Quando eu ainda era menor, meu comportamento estereotipado era de alguma ajuda. Mas agora, esses mecanismos não funcionam mais tão bem, por isso eu tenho berrado tanto ultimamente. Olha, ele tem consciência, então, de que ele berra? Tem. Assim como ele tinha consciência do comportamento estereotipado. Então, o que a gente aprende com as autobiografias dos sujeitos autistas? Que, de algum modo, o sujeito tem uma compreensão. E essa aqui, para fechar com chave de ouro do Schelling, essa aqui é uma das minhas preferidas. Ela diz assim, sobre a questão do encapsulamento autístico, né? Eu quero que você saiba como é dentro das crianças autistas. Essa aqui é muito legal. Eu quero que você saiba como é dentro das crianças autistas. Sem tocar na escrita, nós somos, vamos dizer, tão assustados, é um medo como nenhum outro. Ou seja, aquilo que a gente fala do mundo ser invasor, né, do mundo invadir, do mundo causar um espanto, um medo. Então, eu quero que vocês saibam que por dentro nós somos assustados, né? Com medo, tão assustados, é um medo como nenhum outro. E ele continua, eu quero que todo mundo saiba que crianças autistas não são estúpidas, como as pessoas geralmente pensam. Eu não sou uma pessoa real sem a escrita, porque é o único modo de expressão que eu tenho, é a única maneira de mostrar o que eu penso. Mas eu gosto disso que ele aponta. Eu fiquei 18 anos, ele vai escrever em embotamento, ou seja, sem escrever, sem falar, só com muitas estereotipias. E o incômodo dele é que, não podendo se manifestar de algum modo, as pessoas pensariam, então, que ele é estúpido ou que ele não pensa. Isso causava um enorme incômodo. E agora vamos para o Keller, que eu acho bem interessante. Deixa eu só... deixa eu só pegar mais uma aqui, que eu acho... O Keller agora, ele tem o seguinte, ele foi numa palestra, e a neurologista da palestra estava dizendo que os autistas não pensam. E ele ficou extremamente incomodado. Pensa, você vai numa palestra, esse livro aqui, Autobiografias no Autismo, da editora Toro. Imagine isso, ele vai numa palestra, imagine você vai numa palestra e a palestrante diz, então, você não pensa. E aí você chega em casa e pensa, será que eu não penso? Olha que coisa maluca alguém, do lado de fora do seu pensamento, dizer como seu pensamento funciona. E aí, ao final da palestra, ele chega da palestra e resolve escrever. O Ido não fala, mas ele escreve. E ele diz assim, meu nome é Ido, mandei para vocês esse. Eu tenho autismo e não posso falar, mas eu posso pensar. Eu tenho ideias e sentimentos e até uma teoria da mente. Por que eu tenho de dizer isso é óbvio. Muitas teorias que encontrei ensinam que eu não tenho ideia, sentimentos ou teoria da mente. Até eu me comunicar, não podia corrigir essas pessoas. Mas agora eu posso. Quando eu tinha 12 anos, decidi escrever os meus sintomas, minha educação e minha vida. Eu escrevi por 4 anos, até que escrevi um livro sobre o autismo, que acabou de ser publicado, e tem a autobiografia dele publicada. O meu livro é um tipo de diário do autismo. Eu conto a minha história, eu conto meus sentimentos, eu ensino a verdade sobre o meu autismo. Mas, alguns anos atrás, eu decidi que os experts tinham feito muitos erros que todo mundo simplesmente aceitava como evangelho. Eu queria que o pessoal do TCC lesse essa, tá? Né? Que eles tinham cometido muitos erros que aceitavam como evangelho. Por exemplo, a janela para estimulação é só da idade X a Y. Tem que retirar os objetos autísticos. Da onde que eles tiram essas teses malucas sobre como o sujeito pensa, aonde ele vai chegar, sobre profecias, do que o sujeito hoje aprende, vai levá-lo até onde na vida, enfim, essas coisas malucas.
E aí ele diz isso, né? Eu vi que os experts em autismo tinham feito muitos erros, que todo mundo simplesmente aceitava como evangelho. Não é para ofender ninguém, mas como todo mundo sabe isso com certeza, difícil saber completamente se as pessoas com as quais você está lidando são silenciosas, não podem escrever ou realizar gestos. E aí ele, na outra palestra, ele diz, geralmente eu vivencio, ele vai falar que ele está muito satisfeito de poder falar hoje, eu aprecio a oportunidade de falar para profissionais e pais que estão dispostos a escutar uma pessoa não falante, porque a palestra é escrita, né? Geralmente eu vivencio o contrário. Eu que tenho que ouvir os profissionais, adoro isso, tentando explicar para mim como eu sou. Pensem nessas consultas em que o sujeito está sentado e o profissional está na frente dizendo, então, você isso, você aquilo, você aquele outro, vocês não ficariam ofendidos de alguém dizer para você como você pensa, como você funciona, como você tem que fazer A ou B? Eu, particularmente, ficaria ofendidíssima. E ele diz, geralmente, é o contrário, eu tenho que ouvir os profissionais tentando explicar para mim como eu sou. Então, eu me questiono, como que eles sabem? Isso pode ser diferente do que vocês aprenderam na faculdade. Nas ciências, é esperado que as teorias mudem quando novas informações aparecem. Por isso, eu valorizo a Sociedade do Autismo me dar a oportunidade de ser ouvido e vocês estarem abertas para terem algumas das suas ideias desafiadas. Chegou a hora de revisitarmos os nossos diagnósticos de autismo e mudar a maneira de ajudar os autistas severos não falantes. Olha que interessante que ele está dizendo, de lugar de fala, no final das contas, o que ele está dizendo é, você estuda na faculdade sobre autismo, mas algum autista foi consultado para essa teoria ser elaborada? Isso que a gente está fazendo aqui, veja, o texto do Maleval, ele traz o que um sujeito autista diz e tenta fazer uma leitura psicanalítica do dito. Ele traz outro texto autista e tenta fazer uma leitura psicanalítica do que está sendo dito. Ao invés de trazer uma teoria e tentar encaixar os sujeitos, a gente está tentando formular uma construção teórica a partir do que eles dizem. Essa é uma posição ética da psicanálise, inclusive do modo que ela surgiu, vocês se lembram? Como a psicanálise surgiu dando voz àquelas que não eram ouvidas, que eram as mulheres. Então, a psicanálise construiu uma teoria a partir do que era dito pelo sujeito. Como que ela construiria uma teoria diferente em relação ao autismo? A única possibilidade que nós temos de construir uma teoria sobre o autismo não é impor um saber aos sujeitos autistas, mas, fundamentalmente, escutá-los e construir uma teoria a partir do que eles dizem de si. Então, a psicanálise, ela busca na clínica, na escuta, nas autobiografias, o material para construir uma clínica sobre o autismo, e nunca o contrário. Assim como não foi o contrário em nenhuma das estruturas. Com a psicose, a gente estudou o Schreber, com o autismo, com as histéricas, a gente estudou o caso Dora e etc., com a neurose obsessiva, a gente estudou o Homem dos Ratos. Por que seria diferente com o autismo? Francisco? Eu diria, quem melhor, né, do que o autista para ensinar isso, né? Porque eu acho que esse fechamento que você está dando hoje traz muita coisa para a gente pensar a respeito do que a gente está se propondo aqui, que é pensar a estrutura, né? E quem, né, melhor do que o autista, que tem essa consciência do seu funcionamento, né? E como os escritos dos autistas, eles são preciosos nesse sentido, né, de mostrar como é o funcionamento subjetivo, que é diferente na psicose, por exemplo, se a gente pegar a escrita de Schreber, né, que você mencionou aí, né, como se trata de outra coisa, como essa consciência, né, essa consciência da recusa, no autismo é diferente da recusa neurótica, que seria o recalque, né, e que estaria completamente, né, sobre a barra do recalque, né. Muito, muito bom isso. Estou pensando aqui, articulando com a proposta, né, de pensar o autismo como estrutura, e eu acho que isso está fechando com chave de ouro, né, pensar essa escrita e esse modo de funcionamento próprio.
Então, e aí vem um ponto que a Rosana falou, inclusive no início também, por que a gente não pode pensar o autismo com as mesmas ferramentas a psiquiatria morreu, a neurologia. A psiquiatria, que dia que ela morreu? O dia que ela chamou os transtornos da infância de transtornos do neurodesenvolvimento, ela deu um tiro em si mesma e se matou. Porque no momento em que ela chamou, veja, até o DSM-4, a gente tinha transtornos acometidos pela primeira vez na infância. Transtorno, ok, aquilo que transtorna, que incomoda, que disturba, tranquilo. Que acometem pela primeira vez a infância, tranquilo, estamos falando de um período que esses sintomas costumam aparecer, bacana. Mas no momento em que o DSM-5 fez o desfavor de chamar de transtornos do neurodesenvolvimento, eles forjaram evidências científicas que não existem, que eles sabem a causa. Eles não sabem a causa de porcaria nenhuma. Segunda característica, então, eles estão dizendo que não só ele sabe a causa, como ela é neuronal. E se ela é neuronal, hoje, todas as questões que acontecem na infância, os pais têm levado as crianças no psiquiatra infantil ou no neuropediatra? No neuropediatra. A psiquiatria se matou. E a gente não pode fazer o mesmo movimento, que a psiquiatria tenha dado um tiro em si mesmo, né? E decidido se diluir para a neurologia, a psicanálise não pode fazer o mesmo de modo algum. Veja, a psicanálise, ela parte desse pressuposto, Francisco, que você está colocando. Nós sempre estudamos a estrutura a partir do dizer do sujeito. Então, a gente coloca o sujeito para falar, seja ele... E pode ser uma fala a partir da escrita. Lembrando, não é a primeira vez que a gente analisa a partir da escrita. Schreber foi a partir da escrita, lembram disso? Schreber escreveu Memórias de um Doente dos Nervos e essa escrita foi o material para estruturar a teoria da paranoia. Então, é a escrita ou a fala ou o desenho acontecendo sob a forma transferencial com o sujeito em análise, ou pela relação do sujeito com a própria escrita, e é interessante a gente pensar nessa transferência que acontece no sujeito com a escrita. Por isso, inclusive, só para fechar, tem uma citação que eu mandei para vocês, que é assim, na página 289 do livro, ela diz assim, Joffrey diz, escrevendo esse livro, olha que legal, comecei uma terapia por meio da escrita, principalmente no 4º capítulo, Sofrimentos e Problemas, pela criação de uma série de jornais apocalípticos para concretizar o fim dos meus Playmobils, pois, como explico no meu livro, eu estava em um outro mundo, aquele dos Playmobils. Estar nesse mundo imaginário me deixava nervoso, me fazia gritar e falar sozinho durante todo o dia. Olha que interessante, escrevendo esse livro, comecei uma terapia por meio da escrita. Então, não posso dizer que não tem uma relação transferencial entre ele e o papel. Se, de algum modo, ele me diz que escrever permitiu reconstruir algo que lhe fazia muito mal e lhe deixava muito nervoso. E foi só escrevendo e relendo isso que ele escreveu, que é meio parecido com o que ele, né? Escrevendo e relendo o que ele escreveu, que ele pôde repensar e construir uma outra saída para aquilo que lhe deixava muito nervoso. Rosana? Eu lembrei das cartas a Fliss, né, de Freud e Fliss. Escrita, né? Escrita também. Escrita também. Tem uma tese de doutorado interessante sobre a questão de supervisão do Rômulo Ferreira, que as primeiras supervisões na psicanálise foram feitas todas por escrita, eram as cartas. Aquelas correspondências do Freud com os outros estudiosos da psicanálise era a primeira versão de supervisão. A supervisão ela passou para outro modelo mais tarde, mas as primeiras supervisões eram por escrita também. Então, na história da psicanálise, a escrita está na construção do caso clínico, Schreber, a escrita está na própria construção da teoria psicanalítica, Freud leu Dostoiévski até não poder mais, a escrita está na própria construção das primeiras supervisões, a escrita não estaria aqui na construção de uma clínica para o autismo de modo algum. E, para fechar, essa coisa do autismo, eu queria só pegar, lendo as biografias do autismo e escutando, como vocês sabem, eu escrevi um livro, o Furacão Sutil, e tem um trecho que eu queria até, porque assim, o que eu escrevi aqui num determinado, o livro todo é de um personagem que se descobre aí,
todos sabiam, menos ele, sobre a questão do autismo. Ele tinha as manifestações, mas não uma nomeação em relação a isso. Eu queria ler um trecho que, no final das contas, vocês vão encontrar várias biografias que a gente está estudando nessa fala aqui, é de propósito. Veja, ele diz assim, num determinado momento em que ele chega a uma crise em que ele fica silencioso e tem um embotamento. Aí ele diz, eu continuava plastificado, imóvel e silencioso. Nem ar parecia entrar ou sair mais pelo meu nariz ou pela minha boca, e minhas pernas me carregavam para dentro da sala de aula como se fossem mecânicas, programada para fazer esse serviço, sem depender de qualquer comando meu. A Andréia continuava falando, e agora até os meus ouvidos decidiram ir parando de funcionar, tornando a voz dela cada vez mais baixa e distante. A professora entrou na sala enquanto Andréia falava, e começou a falar também. Colocou as costas das mãos na minha testa, enquanto falava um monte de coisa, mas nesse ponto, meu ouvido também não pertencia mais ao meu corpo. Eu vi o movimento das suas bocas, mas nenhuma palavra era escutada, só um som confuso e distante que nem parecia humano. De repente, a voz delas reapareceu, mas como um som confuso e distante, que começou a parecer agudo e fino, como se milhares de agulhas quisessem me espetar e precisassem me proteger. Minhas mãos automaticamente tamparam meus ouvidos. Minhas mãos apertaram mais e mais meus ouvidos, e o som, em forma de agulha, continuava se aproximando. Então, minha boca se abriu e começou a gritar, sozinha, para tampar o som e impedir que as agulhas espetavam. Sei que quando minha boca gritou e minhas mãos tamparam meus ouvidos, meus colegas em volta ficaram completamente aterrorizados. Ninguém quis ficar perto de mim, mas eu precisava me livrar daquele som em forma de agulhas. Não me lembro de muita coisa, só que, de repente, eu estava na sala da Andréia, meus pais estavam lá, minha boca tinha parado de gritar, e eles falavam sobre mim. Como eu estava em silêncio e quieto, acharam que eu não estava escutando. A palavra que mais escutei no meio de tantas outras é a palavra que escutei várias vezes em toda a minha vida e nunca entendi o que ela significava. Mas sempre imaginei ser algo muito ruim, porque ela era sempre falada com lágrimas nos olhos pelos meus pais e com maldade pelos meus colegas da escola. A palavra era autista. Eu não escutava nenhuma outra coisa que estava sendo dita. Só esta palavra saltava de forma muito nítida, às vezes da boca da minha mãe, às vezes do meu pai e muitas vezes da boca da Andréia, até que saltou da minha. Eu sou autista? Então, veja, o que eu quis fazer aqui é esse exercício de falar assim, não, então tá bom. Se a gente decidiu que a gente pode escutar do mesmo modo que na literatura, a gente tem, por exemplo, se você lê Memórias do Subsolo do Dostoiévski, que eu particularmente já disse para vocês que eu me identifico demais com aquele personagem, você tem ali todo um personagem que, no final das contas, nos exemplifica de um modo maravilhoso o funcionamento da neurose obsessiva. Se você pega, ou seja, pense na literatura, pensem em quantos personagens na literatura nos permitem, e a gente faz esse material, a gente faz, inclusive, isso em teses e dissertações, nos permitem entender como funciona uma estrutura, analisando o personagem daquele livro, daquele filme, e assim por diante. E o personagem ele é construído a partir do momento em que se estuda o funcionamento das pessoas, e que se estudam as teorias sobre esse funcionamento. Por que com o autismo a gente não faria esse mesmo movimento? O que eu estou propondo aqui, eu vou mandar a tabela no grupo para a gente fazer esse movimento, a gente precisa entender e exemplificar a partir do dito dos autistas, por isso o Francisco está nos ajudando ali com filmes, com livros, né, Francisco? Com o dito dos autistas, a gente tem que conseguir fazer essa costura, não de uma teoria solta ao próprio funcionamento do autista, mas uma teoria que acompanhe o que um autista disse, como ele se sentiu, entende? Ou seja, a teoria ela não vai tentar encaixar o autista, ela vai tentar, no final das contas, compreender aquilo que o autista já diz sobre si. Esse é o movimento que a gente vai tentar fazer, que a gente está tentando fazer. Então, vamos tentar fazer juntos, certo? Diga, Francisco. Não, e está me ocorrendo aqui, né, dessa posição que o autista, o analista, o lugar dele, nos coloca, né, como analistas, que é bem a posição de leitor, né, o analista como leitor, não como intérprete, como aquele que vai dar sentido, mas como aquele que lê,
né, essa subjetividade que vale para todos os casos, né, neurose, psicose, o analista como leitor. Eu acho interessante demais isso. Marisa, eu volto na sua pergunta sobre essa coisa de preencher com palavras, mas não tendo palavras do próprio paciente, eu volto na tese de doutorado da Ângela Vorcaro, que eu já trouxe para vocês, né? A clínica com crianças nos permite inverter o método analítico e oferecer material ali onde falta. Por isso, inclusive, a gente traz jogos, livros infanto-juvenis, brinquedos, desenhos, a gente oferece significantes sob várias formas, para oferecer os significantes aonde faltam. Então, eu não posso oferecer os meus próprios. Seria indução, seria sugestão, mas eu posso oferecer outros. Por isso, inclusive, a gente utiliza, de novo, coisas que têm significantes. Jogos, livros infanto-juvenis, os próprios personagens dos joguinhos que eles jogam e assim por diante. Para que o sujeito possa ter significantes com os quais ele vai construir um discurso próprio e não só repetir um discurso que lhe seja muito estrangeiro, tanto na neurose, quanto no autismo, quanto na psicose infantil, que ainda existe, né, Rosana? Só estão esquecendo de diagnosticar, e assim por diante. Bom, beijo para todo mundo, a gente se vê daqui 15 dias, e vamos trabalhar nesse intervalo aí na nossa tabela. Beijo. Até lá. Beijo, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau.